Olá, eu me chamo Márcia Peixoto, sou professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialmente na área de concursos há 18 anos e também sou servidora da Justiça do Trabalho. Sim, analista judiciária do TRT da 9ª Região do Paraná. Ingressei aos 18 anos como técnica e depois fiz concurso para analista. Então eu sei pelo que você passa, né? Pelo que você está passando e esta preparação para concurso. De repente, olha lá no edital, meu Deus, cálculo trabalhista, o que é isso? Que matéria nova é essa? Muita calma nessa hora. Não é matéria nova, é simplesmente pegar a teoria que você aprendeu de direito do trabalho e transformar isso em valores, tá? Algumas questões já cobravam dessa forma, a FCC já cobrava com valores há bastante tempo, mas tem concursos que agora está aparecendo cálculo trabalhista, como foi o caso do TRT da 23ª Região, que aí caíram um monte de questões. E nesse momento é muito importante a gente identificar. Primeiro lugar, a primeira coisa, que é a nossa primeira aula, é a questão do salário. O que é salário? Salário mais gorjeta. Primeiro, a gente começa do mínimo, né? Salário mínimo, piso salarial, salário profissional. Como é que é o meu conceito de salário e remuneração, gorjetas? Vão integrar base de cálculo ou não de parcela? Calma, prof. Muita calma nessa hora. Veja, é importante a gente saber identificar quais parcelas têm natureza salarial. Porque o salário, como você já deve saber, ele não precisa ser pago apenas em dinheiro. Ele pode ser pago uma parte em dinheiro, que é o mínimo de 30% em dinheiro, e o restante pode ser pago em utilidades, né? Que é aquilo que a gente chama de salário in natura. Então pode ser vestimenta, pode ser aluguel, carro, energia elétrica, alimento. Então é muito importante que a gente saiba quando tem natureza salarial ou não. Porque não adianta a gente simplesmente decorar lá que o adicional de horas extras é de no mínimo 50%, como é que está na Constituição Federal. Tá, mas eu quero saber mais sobre isso. Qual é a base de cálculo? Quais são as parcelas que vão compor a minha base de cálculo para calcular as horas extras? Eu pego o valor dessas parcelas de natureza salarial e eu vou dividir pelo quê? Pelo divisor. Como eu apuro esse divisor? Você vai aprender também. Aí eu tenho o valor do salário hora. Sobre o valor do salário hora, aí sim eu vou aplicar o adicional de horas extras. E se for uma hora extra noturna, primeiro eu aplico o adicional noturno de 20%, tendo esse valor, aí sim que eu vou aplicar o adicional de horas extras, que é de no mínimo 50%. Pode ser um outro, previsto em acordo ou convenção coletiva. Então, aqui nesse curso, a gente vai ter aulas teóricas, você tem um PDF aí com aproximadamente 43 páginas, né, onde a gente tem, de forma bem resumida, a parte teórica, porque isso aí você, se não viu, vai ver no meu curso de Direito do Trabalho, tá? Aqui é já para aprender cálculo, então deixe por último, depois que você já estudou a teoria, para estudar os cálculos trabalhistas, e aí nós vamos transformar essas parcelas em valores, exemplificando. Tem até um quadrinho que diz assim, convertendo direito em números, explicando passo a passo como é que você vai encontrar, como é que você vai calcular aquela parcela. Então, nós temos primeiro salário e remuneração, que daí tem esse quadrinho que é bem útil, o que tem parcela, o que tem natureza salarial e não, por quê, às vezes depende, né? Em direito a gente tem muito depende, então depende da situação, ali as horas extras, e na sequência as questões de concurso, para que você verifique na prática como isso está sendo cobrado, tá? Então, nós estamos juntos nessa jornada, vamos ver várias parcelas. Primeiro, ali a questão de salário, aí vamos falar do adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, que são temas bastante cobrados em provas, cujas bases de cálculo são distintas. O trabalho noturno, como é que a gente calcula, as horas extras, aprendendo a calcular o divisor, o valor da hora, depois o adicional, repouso semanal remunerado, que varia o cálculo, se eu estou falando de empregado mensalista, horista, diarista, então depende para poder fazer essa conta, tá? Você vai entender direitinho, sobre aviso e prontidão, 13º salário, normalmente quando cai questão de 13º, tem muito a ver com valor, tá? FGTS, sobre o que incide o FGTS, aviso prévio, férias, as verbas rescisórias, E aí a gente encerra esse nosso mini curso de cálculos trabalhistas. Então, o objetivo principal do nosso curso de cálculo trabalhista é que você
aprenda, saiba, esteja apta a acertar aí a sua questão, as suas questões envolvendo direito do trabalho e valores, tá? Então, a pergunta pode ser em teoria ou pode ser em valor, onde a gente vai incluir o conhecimento teórico e também o prático numérico. Não se preocupe, não são cálculos complexos, a gente não vai aprofundar em cálculo, tá? Até porque existem programas que fazem isso pra gente, como é o PJ Calc. Prof, vamos lá. Calma, quem sabe, é um projeto futuro. E aqui a gente vai transformar a teoria em valores, tá? Identificando e treinando com questões recentes, especialmente de 2022. Então, conte comigo nessa jornada para que você acerte a questão ou as questões que vão cair a respeito de cálculo trabalhista. Vamos junto!